dando início à nossa aula de redação com a professora Thais. Só repetir aqui a orientação inicial, pedindo que vocês mantenham o microfone desligado. Qualquer interação, pergunta, comentário, vocês podem clicar aí na mãozinha, né, para levantar a mão, e aí abre-se uma fila para que a gente possa seguir essa ordem e a gravação conseguir ser realizada com sucesso. Vou deixar o meu microfone também mutado, vocês podem também escrever no chat e a qualquer momento fiquem à vontade para interagir. Obrigada, professora Thais, pelo aceite à nossa aula, e vamos iniciar. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como a Keila já falou, eu me chamo Thais, eu sou professora de português desde 2019, eu tenho 27 anos, atualmente eu moro em Fortaleza, mas eu sou de uma cidade pequenininha que se chama Crateús. Não sei se algum de vocês conhecem, mas eu sou de lá, certo? E aí eu conheci o Alan, conheci a Keila, a Leiliane, também na UFC, que é onde eu terminei o meu mestrado, e aí eu me inscrevi para ser voluntária aqui, trazer essas orientações para vocês, certo? E antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar cada um de vocês que está nessa noite de sexta-feira, sentado, com o seu caderno na mão, com uma caneta, e dizer para vocês que não é tarde para a gente correr atrás dos nossos sonhos, seja ter um certificado de que concluiu o ensino médio, seja começar uma faculdade, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer e que a gente corre atrás, há uma chance muito grande de a gente conseguir, se a gente só ficar ali sentado e dizendo, ai meu Deus, mas na época que eu tinha para estudar, eu não estudei, ou então eu tive que trabalhar, e aí hoje você está tendo essa oportunidade, então o que passou, infelizmente passou, mas aí você vai olhar para o seu presente agora e vai dizer, olha, agora eu posso estudar, agora eu posso ir atrás, a gente tem um projeto muito massa, que é esse do Bença, e aproveitar essa oportunidade. Eu estou aqui para ajudar vocês no que for preciso, esse projeto me toca de uma forma muito bonita, porque a minha mãe também, a minha mãe tem 51 anos, e ela está, assim como vocês, estudando para conseguir se formar, né, no ensino médio. Então, estou muito feliz aqui hoje para dar essa aula para vocês, para aprender com vocês. E aí, eu gostaria que vocês utilizassem o chatzinho aí que vocês têm no celular ou no computador. E eu queria que vocês me dissessem, colocassem uma palavra que define a relação de vocês com o texto, certo? Como é que vocês se sentem quando vocês sabem que precisam fazer um texto para conseguir esse certificado? Quem quiser também usar o microfone, pode utilizar, certo? Medo. Ivone falou que tem medo. Mais alguém? Estou aguardando. Vamos participar, que aí a gente consegue aprender mais. Podem ir colocando no chat o que é que vocês sentem. Ah, uma falou que trava e não sai nada. Lani disse que sente insegurança. Outra pessoa falou que tem nervosismo. Edivan disse que relaciona com dificuldade. Ok. Mais alguém? Certo. Como ninguém falou mais nada, a relação é péssima. Patrícia disse que tem dificuldade. Gleiciane falou que é desafiador. Tiago disse que se sente muito nervoso.
Enfim, as palavras que eu estou vendo aqui são todas relacionadas com medo, com nervosismo. E aí eu queria dizer para vocês que vocês estão no lugar certo, tá? Que escrever texto não é um dom. Então, eu vou até anotar aqui, que é para vocês não esquecerem. Escrever não é um dom. Escrever não é um dom, por quê? Porque o exercício da escrita, ele é um hábito. Então, quanto mais eu escrevo, mais eu consigo organizar um texto, mais eu consigo estruturar as minhas ideias, eu consigo dizer para outra pessoa aquilo que eu penso, qual é a minha opinião sobre alguma coisa. Então, para que eu consiga escrever bem, eu preciso exercitar. Eu preciso exercitar. Eu preciso que que essa escrita se torne um hábito. E é por isso que nessa nossa aula de hoje, nós vamos exercitar, nós vamos treinar a nossa escrita. Então, o meu primeiro pedido hoje é que vocês tirem da cabeça, esqueçam essa ideia de que, eu não nasci para escrever, ou então, eu não tenho o dom da escrita. Isso não existe, certo? A escrita, ela é um exercício. É igual você ir para a academia. Nos primeiros dias, você vai fazer os exercícios de uma forma que talvez não saia tudo ok. Mas com a sua constância, você vai aprender a se exercitar melhor, você vai conseguir passar mais tempo na esteira. Então, a escrita é da mesma forma. Para que eu escreva bem, eu preciso ter o hábito. E aí, qual que é a minha dica para vocês? Que pelo menos uma vez por semana, né? Uma vez por semana, você separe um momento, pode ser ali uma hora do seu dia. Thais, mas a minha vida é muito corrida, eu tenho meus filhos, eu tenho que cuidar da minha casa, eu super entendo. Então, tira ali 30 minutos num dia, 30 minutos no outro. Você não precisa construir tudo um dia só. Você vai ali na semana, eu tenho aqui 10 minutos no intervalo do meu almoço. Escreve um parágrafo, que a gente vai já entender o que é um parágrafo. Eu tenho o domingo livre. Escreve ali um texto de 15 linhas, certo? Então, o meu pedido é para que vocês coloquem na semana de vocês, tirem um dia ou dois e escrevam sobre algum assunto. Thais, qual é o tema que eu escolho? Você vai escolher temas atuais da sociedade. Temas atuais. Você pode escrever sobre a questão da violência contra a mulher. Você pode escrever sobre a questão do desmatamento. Você pode escrever sobre a questão do adoecimento mental, ou seja, questões de depressão, ansiedade. Então,
você pode escolher qualquer tema que tem a ver com a sociedade e você vai escrever sobre aquilo. Hoje, nessa aula, a gente vai aprender qual que é o tipo que o Enseja, ele quer, como que é a estrutura, como é que o texto ele tem que ser para que vocês consigam atingir a nota que vocês precisam, certo? E aí, eu vou mostrar aqui como que é a folhinha que vocês receberão no dia que vocês estiverem para fazer a prova, certo? É uma folhinha, tá aqui a folhinha, todo mundo consegue ver? Por favor, coloquem aí no chat se sim, ok. Perfeito. Vocês estão vendo aqui, ó, que é como se fosse uma folha de caderno, né? Então, ela vai ter aqui as linhas, certo? Aqui tudo bem direitinho. E aí, aparece rascunho da redação. O que é que isso quer dizer? Que antes de você passar para a folha final, por quê? Na prova do Enseja, você vai receber lá o seu blocozinho, certo? Com as provas que você vai fazer, e você vai receber uma folhinha à parte. Essa folhazinha à parte vai ser a folha oficial da redação. Ou seja, escreveu aqui no rascunho, escreveu tudo o que você tinha ali para escrever, você vai olhar de novo, que a gente chama de revisar, né? Você vai ler novamente, aí você vai dizer, tá ok. Quando você disser que tá ok, você vai passar para a folha oficial tudo que foi feito na folha do rascunho. Deu para entender, pessoal? Se não, pode dizer que eu repito. Ok. Então, vamos lá. No dia da prova, receberemos uma folha, que é essa, que é a do rascunho, certo? Nessa folha, vocês podem riscar, vocês podem. Comecei aqui, mas aí eu peguei muito espaço, pode ir para outro também, não tem problema nenhum. Agora, a folha oficial, vocês precisam ter muito cuidado com essa folha, certo? Por quê? A folha principal, ela não pode ser riscada, tá? Ela não pode estar amassada. Você não pode derramar água nela, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão fazer a prova e é indicado que leve uma garrafinha no dia, né? Para beber água. E aí, geralmente a gente coloca a garrafa, essas garrafinhas minerais, de água mineral, e a água vai escorrendo. Então, tomem muito cuidado para que não molhe a folha oficial de vocês, certo? E aí, ok, já sabemos que nós vamos ter duas folhas, a do rascunho e a oficial, certo? Então, aqui é a folha que nós temos. Como é que deve ser feito? Vou até mostrar aqui para vocês. Vou voltar aqui para onde nós estávamos. Quero que vocês peguem o caderninho de vocês aí, certo? Porque a gente já vai começar a exercitar de agora, tá? Vou colocar aqui uma página. Deixa eu ver se foi. Pronto, aqui. Vocês estão enxergando que nessa folha aqui, eu tenho essa linha vermelha, certo? Que ela pauta onde eu devo iniciar.
Na folha da redação, estou voltando aqui para vocês, ó. Vocês vão perceber que tem essa linhazinha aqui, ó. Acompanha aí a visão, o meu cursor, certo? Meu mouse. Essa linha aqui e esta outra aqui, elas não podem ser desrespeitadas. Ou seja, o que isso quer dizer, Thaís? Vou colocar aqui para vocês. Ó, você está fazendo, vai começar a sua redação. Aí você coloca, sabe-se se vocês observarem aqui, o meu S, ele está antes da linha, antes da coluna vermelha. Isso daqui não pode acontecer, certo? Então, eu não posso, vou até colocar aqui de vermelho. Eu não posso escrever dessa forma. Eu tenho que escrever após a linha, certo? Após a coluna. Então, escrevendo da forma certa, vou apagar. Eu venho, primeiro de tudo, para eu começar um parágrafo, eu preciso dar um espaço, certo? Ó, vou colocar aqui para vocês. Aqui é um espaçozinho de um parágrafo. E aí, eu inicio a minha escrita. O Brasil, vou colocar aqui. Ó, se vocês observarem bem, aqui tem um espacinho. Então, sempre que for escrever, começo de parágrafo, certo? Não esqueçam disso. Começo de parágrafo, eu preciso deixar um espaço. Ah, Thaís, no dia da prova, como é que eu faço isso? Você pode pegar a tampa da sua caneta, tá? E você pode colocar, começando da coluna, certo? E deixando um espacinho, tá? Próximo aqui de um dedinho. Deixou esse espaço, começa com letra maiúscula. Então, eu vou colocar aqui e eu peço que vocês escrevam no caderno de vocês, tá? Primeiro de tudo, início de parágrafo deve ser feito com letra maiúscula, deve ser feito com letra maiúscula. Segundo mandamento do texto. É preciso respeitar as margens. O que são margens? São as coluninhas, certo? São as colunas. Voltando para cá, para vocês não esquecerem, não posso passar daqui nem daqui. Só posso escrever dentro desse retângulo, dentro desse espaço de texto. Tudo que ficar fora,
certo? Vai tirar ponto de vocês, ok? Thaís, não coube, não coube aqui no caderno, ou tá querendo, a palavra que eu quero escrever é maior do que o espaço que eu tenho. O que é que eu faço? Alguém sabe me dizer? Quando uma palavra, ela não cabe naquele espaço, o que é que a gente faz? Quem pode me dizer aí no chat? Cortar ao meio, né? Isso mesmo. A gente usa o hífen, a gente separa, a gente faz a separação silábica. Isso mesmo, Lani, perfeito. Exemplo, vou colocar bem aqui para vocês observarem. Muito bem, Magna, ótimo. Se eu digo aqui, vou colocar Brasil, por exemplo. Não vai caber tudo. Então, eu coloco um hífen ou tracinho, certo? E começo na outra linha. Começo com letra maiúscula? Não. Eu continuo com letra minúscula, certo? Brasil. E termina com ponto final, ok? Então, sempre que você... Ai, Thaís, como é que eu vou saber se vai ter espaço ou não? Rascunho, gente. Por isso que antes de passar o texto para a folha oficial, nós devemos utilizar a folha de rascunho, certo? Porque lá na folha de rascunho você vai observar, essa palavra aqui é muito grande. Então, você já sabe que vai ter que separar, já sabe que vai ter que dividir, certo? Então, o que a gente não pode esquecer? Não pode desrespeitar as margens, nem antes, nem depois, ok? Até aqui, tudo bem, pessoal? Certo, ótimo, muito bem. E aí, só para a gente concluir esse nosso raciocínio, né? Eu disse aqui para vocês que vocês vão receber 2 folhas e que, para eu iniciar o texto, eu inicio sempre dando um espaço e começo o meu parágrafo. Todo início de parágrafo é feito com letra maiúscula. Todo, certo? Ou seja, se eu coloquei aqui o Brasil, nunca, jamais poderia iniciar assim. Deixa eu colocar aqui. O Brasil. Não pode, certo? Início de parágrafo pede letra maiúscula. Thaís, mas eu escrevo, a minha letra é toda em letra de forma. Tem problema? Tem gente que escreve assim. Se alguém escreve com letra de forma, por favor, coloque aí no chat. Thaís, eu escrevo assim. Perfeito. 3 pessoas disseram que escrevem assim. Como é que eu faço para que o meu avaliador, quem vai ler a minha prova, ela entenda que eu estou começando com letra maiúscula? Você vai fazer a primeira letra maior do que as demais. Deu para entender? É normal, Edivan. Mas aí agora você sabe e vai treinar assim agora. Ok? Então, correto é B maior, R, O. Certo? Isso mesmo. Então, só apagando aqui para a gente finalizar. Então, nessa parte, eu expliquei para vocês
conceitos muito básicos, certo? E aí, eu vou só relembrar aqui o que é um parágrafo. Se alguém souber, se alguém, na verdade, se lembrar o que é um parágrafo em um texto, por favor, escreva no chat. Não precisa ficar com medo se está certo, se está errado, gente. Tá tudo tranquilo. Ok. Como ninguém se habilitou a me ajudar, eu vou ter que seguir sozinha nessa missão. Que é... A Antônia não entendeu. A Magda respondeu. É um conjunto de frases. Isso mesmo. Antônia, eu tinha perguntado o que é um parágrafo. E aí, a Magda respondeu que é um conjunto de frases. Ela está certa? Totalmente certa, tá? Vou escrever aqui para vocês. Então, um parágrafo é um conjunto de frases que tenha sentido, certo? Então, parágrafo é um conjunto de frases que tenha sentido. Por que é que eu coloquei esse que tenha sentido? Porque senão, qualquer frase que eu colocasse, as pessoas iriam dizer, ah, isso dali é um parágrafo. Exemplo, se eu colocasse vermelho é empresa o carro da. É um conjunto de frases, pessoal? Ó, eu tenho um conjunto aqui, né? Só que ele não tem sentido, certo? Ele está totalmente desorganizado, ok? Então, isso mesmo, Lani, está sem sentido. Para que seja considerado frase e parágrafo, precisa fazer sentido, certo? Precisa fazer sentido. Então, a gente já aprendeu hoje que um parágrafo é um conjunto de frases que tem sentido, que tenha sentido, certo? E aí, sabendo disso, eu vou pedir a vocês que vocês façam um parágrafo sobre o seguinte. Peço que vocês olhem agora aqui para a tela. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Eu quero que vocês façam um parágrafo. Eu quero que vocês façam um parágrafo. Somente, só são 5 linhazinhas, tá, gente? 5 linhazinhas. Eu disse que escrever é um exercício, então a gente vai exercitar. Vocês vão fazer um parágrafo sobre o que está acontecendo nessa imagem e o que é que vocês acham disso, certo? Ok. 5 minutinhos, dá certo?
repetindo se alguém não tenha entendido. Vocês vão escrever um parágrafo que corresponde a 5 linhazinhas sobre o que está acontecendo nessa imagem e o que vocês acham disso. Qualquer dúvida podem colocar no chat, certo? Não tem problema. Mais 2 minutinhos. Não tem problema, Lânia, já que a gente constrói juntas e juntos. Calma, Milena. Perfeito, Magda. Vamos lá. 7h50. Passou o tempinho. Seguinte. Vamos aqui, mão na massa, fazer todos juntos. Aqui nós temos uma imagem, eu quero que vocês participem. Antônia, ainda não, tá? Ainda não. Eu quero que vocês participem agora, mais ainda no chat.
Quero que vocês coloquem aí no chat o que é que vocês observam que está acontecendo nessa imagem. O que é que mais chama a atenção de vocês? Se a gente observar, nós vamos ver aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, e essas 5 pessoas, elas estão distantes ou elas estão próximas? Excelente, Gleiciane. Todos no celular e não dão atenção um para o outro. Isso mesmo. Ivone respondeu distantes. Estão mais focados no mundo virtual. Isso mesmo. Então, aqui, a Magda disse que eles estão próximos e distantes. É exatamente isso. E aí, agora, eu quero que vocês saiam do que vocês viram e entrem no que vocês acham disso. O que é que vocês pensam sobre pessoas que usam muito o celular a ponto de ficarem distantes daquelas que estão bem próximas a ela? Ok, Michele. O que é que vocês acham de pessoas que utilizam bastante de celular, mas ali no dia a dia elas acabam se distanciando de pessoas que estão bem próximas a ela, família, pais, né? Irmãos, amigo, ou até esposo, esposa. De uma certa forma que é triste. Opinião, isso mesmo. Por que é que eu perguntei o que é que vocês acham disso? Porque no texto do Enseja, vocês vão precisar expressar a opinião de vocês. A Alane falou o seguinte, que infelizmente estão perdendo um grande tempo de estar com a família. A Magda colocou, acho que infelizmente é quase inevitável que essa cena aconteça, porém sinto falta de afeto verdadeiro e caloroso. E a Glauciane disse que estão todos focados no celular e não estão se comunicando uns com os outros. Ok. Então, eu fiz esse exercíciozinho rápido com vocês para ilustrar, para mostrar para vocês que o texto do Enseja, ele se chama o seguinte, parece difícil, mas não é. Ele é um texto do tipo dissertativo, argumentativo. O que é isso, gente? Nada mais é do que vocês fizeram. Eu escrevo sobre algo, eu disserto, mas eu também argumento, ou seja, eu justifico e eu convenço alguém daquilo que eu estou escrevendo. Ou seja, quando vocês forem fazer a redação, vocês vão receber um tema e nesse tema, sobre esse tema, vocês vão precisar explicar o que é esse tema, certo? E o que é que vocês acham disso, tá? Então, basicamente, seria o uso excessivo do celular
é uma realidade no Brasil. Porém, percebe-se que há uma realidade, né? Observa-se que as pessoas elas têm cada vez mais utilizado as redes sociais, o celular, e as relações ali, né, entre amigo, entre pai, elas podem estar, né, sofrendo algum tipo de afastamento, certo? Então, eu expressei a minha opinião e eu falei sobre aquele tema. Então, o que é dissertar? Dissertar é escrever sobre, certo? É você falar sobre algum assunto. E o que é argumentar? Argumentar é você convencer a partir de argumentos sobre sua opinião. Deu para entender isso que eu coloquei para vocês? Ok? Então, no dia da prova, e os textos que vocês farão comigo ou com outros professores vão ser todos desse tipo. Vocês vão ter que escrever sobre o tema, mas vão ter que justificar, vão ter que trazer argumentos para que você consiga convencer sobre a sua opinião, certo? Eu sei que parece que é muita coisa, mas não é. A gente faz isso o dia todo, né, sem perceber. A gente está sempre... se você é pai, quando você não quer que o seu filho saia de casa tarde, o que é que você diz? Minha mãe dizia só, não vai, mas alguns podem dizer, né? Não vai porque está tarde, porque você pode... É porque pode chover e você pode se molhar e resfriar, né? Ou então, você vai para a escola porque você precisa se formar, porque você precisa aprender a ler. Tudo isso que eu estou dizendo depois do porquê são justificativas, certo? Então, eu sempre vou precisar trazer justificativas, argumentos. A Alane diz que é a cara dela, então não vai ser um problema, ok? Não é para ser problema, tá? Então, hoje nós aprendemos como que é um parágrafo, como se estrutura um parágrafo. Nós aprendemos também que o texto do Enseja é um texto que ele pede que eu disserte, ou seja, que eu escreva sobre um tema, mas que eu diga qual é a minha opinião, trazendo argumentos. Não é só dizer, o uso excessivo de celular faz mal para as pessoas. Você tem que dizer por quê.
Ah, ele faz mal porque ele deixa as pessoas dependentes. Ah, ele faz mal porque as pessoas começam a ter problemas de vista, de visão. Ah, faz mal porque se a pessoa estiver no trânsito utilizando o celular, pode acontecer um acidente. Então, a gente precisa trazer os motivos. Isso, Milena, tem um motivo, certo? E aí, a gente já está chegando ao final da nossa aula, certo? Eu vou trazer aqui para vocês dois exemplos. E eu quero que vocês me digam, dentre esses dois exemplos, qual deles está fazendo, está usando a estrutura correta do enseja. Eu só vou precisar de uma pessoa para ler o primeiro texto. Quem pode fazer essa leitura? Vou até dar o zoom, ó. Eu posso. Eu já ia. Quem falou primeiro, por favor, leia. Eu não sou muito organizado com o tempo. Várias vezes já perdi compromissos por conta do horário. Meu amigo até tentou me indicar um aplicativo que me ajudasse a marcar os horários e os compromissos. Mas usei o aplicativo. Espera ainda, viu? Que caiu aqui. Só por uma semana. Eita, como tá travando, aí, ó. Sabe o que é? É muita gente com... Muita gente com o microfone ligado. É. Pode continuar? Pode. Até que um dia eu tinha uma reunião muito importante para ir, mas não marquei em lugar nenhum e me esqueci. No dia seguinte, meu chefe postou tudo sobre a reunião nas redes sociais. Quando acabou a reunião, eles saíram para almoçar e eu fiquei sem reunião e sem o almoço. Depois dessa história, eu comecei a usar o aplicativo que me indicaram e nunca mais fiquei sem almoço. Ok, obrigada, Magda. Agora a gente vai dar de uma outra pessoa que pode ser a outra pessoa que ia ler, para ler esse segundo texto. Não sei se era a Antônia, por favor, só leia aqui para a gente. Eu leio. Ótimo. As redes sociais têm se tornado muito importantes na vida das pessoas, visto que se trata de um meio fácil de se comunicar com pessoas de vários lugares. Porém, existe o lado perigoso das redes sociais, especialmente no Brasil. Vemos que as pessoas gastam muito tempo nas redes sociais, postando ou vendo postagem de seus amigos. Como consequência disso, vemos famílias se desfazendo ou tendo problemas no casamento, porque o tempo que poderia ser gasto na comunicação entre o casal e os filhos é gasto nas redes sociais. Sendo assim, esse quadro precisa ser mudado com urgência. Acredito que tudo deva começar na família. Pais e filhos devem se conscientizar de que precisam estabelecer limites para o uso das redes sociais. Obrigada, Elane. Muito obrigada.
Agora, voltando, nós lemos aqui 2 textos. Quero que vocês coloquem no chat se vocês acham que é o número 1, que é mais apropriado para o enseja, ou o número 2, que é mais apropriado. Milena colocou 2. Ok. Agora, eu quero uma justificativa do porquê que o texto 1 não é adequado para a prova do enseja. Uma justificativa. Por que que ele não está adequado para a prova do enseja, para a redação? Eu acho que está sem sentido. Sem sentido, ok. O que mais? Quem não quiser falar no microfone, pode colocar no chat. Milena disse que ela deu a opinião sobre o assunto. Ah, ela está perguntando. Ela deu a opinião dela sobre o assunto no segundo? Mais alguém para a gente responder? Se vocês observarem, né, essa pessoa está narrando sobre o dia dela, na verdade, certo? Ó, eu não sou muito organizado, tá falando sobre si, tá narrando, até que um dia a Magda falou o seguinte: o texto do número 1 não dá um motivo para nos convencer que o uso do celular em excesso faz mal e não é aconselhável. Ok, isso também. Então, vamos lá. O texto 1, ele é o que a gente chama de texto narrativo. O que é um texto narrativo? É um texto, vem da palavra do verbo narrar. Eu estou contando uma história. Eu estou apenas trazendo o que aconteceu. Eu só estou ali, de fato, narrando, contando os acontecimentos. Isso mesmo, foi uma situação que aconteceu com ela. Em momento algum, eu estou trazendo uma justificativa, um argumento, para que aquilo, isso mesmo, está faltando que ela argumente, certo? Então, texto narrativo não é para ser feito na redação do enseja. Por quê? Ele não dá opinião sobre nada, certo? Ele apenas ponta, ele apenas narra acontecimentos, certo? Texto narrativo tem personagens. Ah, quem eram os personagens? Era a pessoa, o chefe, certo? Então, o nosso texto não pode ser narrativo. Então, você não vai escrever sobre você na redação. Thaís, mas como é que eu faço isso, sendo que eu tenho que dar a minha opinião? Você vai dizer, quando eu digo assim, ó, o uso excessivo de celular prejudica a visão das pessoas. Quando eu digo que prejudica, eu estou dando uma opinião. Eu estou falando o que é que eu acho. Eu não preciso me colocar ali naquele texto. Eu não preciso narrar algo que aconteceu na minha família,
uma pessoa utilizava tanto o celular que ela ficou extremamente dependente. Eu não preciso trazer isso na minha redação do enseja. Ok, pessoal? Certo. E aí, eu vou só dizer aqui para vocês, nós estamos finalizando, tá? Mas eu não quero terminar a aula antes de dizer o que é que não pode ser feito no dia da redação do enseja. Se vocês quiserem escrever também aí no caderninho de vocês, podem escrever. Primeiro de tudo, como é que essa prova ela vai ser avaliada? O texto de vocês vai passar por 2 corretores. 2 pessoas, 2 professores vão ler o texto de vocês. Eles não se conhecem, certo? Eles não vão se juntar e ler. Cada um na sua casa, de um estado diferente, vai ler o seu texto e vai dar uma nota. Essa nota vai ser de 0 a 10. Qual que é a nota que vocês têm que tirar a média? 5. Vocês têm que tirar pelo menos um 5, certo? E aí, vocês não podem zerar, certo? O que é que leva um corretor a zerar a redação de vocês? Se vocês fizerem cópia de texto motivador, o que são textos motivadores? São textos que aparecem para você. Deixa só eu baixar aqui, vai ser rapidinho, gente, eu já estou finalizando mesmo, certo? Deixa só eu baixar, tá aqui, ó. Sempre que vocês fizerem uma redação, deixa eu dar um zoom, vocês vão receber textos motivadores. Esses textos, eles podem vir em formato de gráfico, eles podem vir em formato só de uma frase, de uma reportagem, uma notícia, tá? O que é que vocês não podem fazer? É copiar e colar. Não pode, certo? Ah, Thaís, mas eu posso escrever com as minhas palavras? Pode com as suas palavras, mas não pode copiar e colar da mesma forma que está no texto motivador, certo? Outra coisa que zera a prova de vocês, a redação. Se vocês fizerem desenho, ou então se vocês colocarem um recado para o avaliador, né? Ah, por favor, me dá um 10, vai ser zerado. Não pode, certo? O que é que não pode também? Zombaria, palavrão também não pode. Você não pode colocar nada disso no texto de vocês. Nem pode trazer ofensas, certo? Então, essas são as regras, né? Isso aqui é o que vocês não podem fazer. Se isso acontecer, infelizmente, você receberá um 0. A gente não quer isso. Então, vamos evitar fazer isso nas nossas redações, certo? E aí, eu vou deixar uma atividadezinha fácil para vocês fazerem aí em casa, tá? É o seguinte, aqui eu tenho 2 frases. Eu tenho a frase A e eu tenho a frase B. O trabalhinho de vocês, né, vai ser o seguinte, vocês vão olhar para essas 2 frases e vão procurar o que é que está de errado nelas. O que é que está faltando,
o que é que devia ser escrito de uma forma, mas está escrito de outra forma, certo? Por quê? Vou dar uma dica. São questões ortográficas, tá? Tem a ver com... Porque na arte deveria ser assim, ó, as pessoas usam muito o celular. Perfeito. As pessoas, aqui falta um S, usam muito o celular. Eu sei que às vezes a gente fala, tem problema quando a gente está falando? Não tem problema a depender de onde você esteja, né? Se você vai para uma entrevista, é interessante que você fale, olha, as pessoas geralmente usam muito o celular. Agora, se você está falando com sua amiga, as pessoas usam muito, certo? Tudo depende de onde você está. Mas num texto, a gente precisa seguir a regra, né, a norma padrão do português, certo? Então, aqui a Magda já achou o errinho da primeira. Vocês vão se divertir fazendo a letra B, ok? Então, para finalizar, eu gostaria de saber o que é que vocês acharam da nossa aula, se deu para vocês entenderem o que é que vai ser necessário. Isso daqui é só o começo, tá, gente? Não é para vocês ficarem preocupados, achando que é muita coisa. Não é. É só prática, certo? Então, eu gostaria que vocês colocassem aí no chat o que é que vocês aprenderam hoje, tá? Se deu para entender o que foi que vocês entenderam. A Alane já deu a resposta aí para os outros. O que aprendemos hoje? Se alguém também quiser falar no microfone, pode utilizar agora, tá? Boa noite. Olá. A aula foi muito boa, muito produtiva e a gente precisa de mais, né? Com certeza, porque realmente português, a língua portuguesa é muito complicado. Aí, mas a aula é muito boa. Já deu para tirar algumas dúvidas. Ficam muitas ainda, mas a gente vai, no decorrer do tempo, aprender bem mais. Vão sim, com certeza. Mais alguém gostaria de compartilhar o que aprendeu hoje? A aula foi bem produtiva, dá para entender direitinho como é a redação. O problema é, assim, no meu caso, né, é na hora da redação, falta sentido, pelo menos no meu caso. Parece que falta as palavras, o sentido, a argumentação, a dissertação. Aí a gente não sabe, eu não sei nem o que coloca no papel. Fica bem assim, para mim é bem complicado, eu fico nervosa, eu tenho preocupação, porque na hora faltam as palavras de colocar na redação, né? A questão da redação não tem prática nem nada, né? Mas o que pega mais é o negócio de pontuação, essas coisas assim, né? Uhum. E seguiu, como é que diz? O tema, sem se perder. Eu consegui fazer algumas linhas aqui. Eu ia até mandar aí, mostrar, mas depois eu mostro, porque eu tenho uns erros aqui, eu vou tentar corrigir, porque na hora a gente, né? Eu vou tentar corrigir aqui. Mas eu fiz algumas linhas aqui sobre aquela imagem, né? Na questão do celular lá, aquele povo reunido. Eu consegui fazer umas 10 linhas, eu acho, ou mais, sei lá. Mais pedir, tá ótimo.
Aí depois eu vou corrigir aqui, passar aqui para dar uma ajeitada, porque tem alguns erros. Mas eu acho que pelo que eu li aqui, deu para ver que eu consegui me manter no assunto, sem me perder muito. Uhum. E aí, pessoal, vocês estão compartilhando isso daí de vocês, essas ansiedades, esses medos. Eu quero dizer para vocês que é completamente normal, certo? Totalmente normal. Quando a gente está muito tempo sem fazer algo, que a gente reinicia, acontece isso mesmo. Mas a gente vai praticar, nós vamos escrever bastante, e esses medos, eles vão diminuir até o momento que você vai conseguir sentar e escrever, e as coisas vão fluindo, tá? E aí, encerrando, eu gostaria de parabenizar vocês mais uma vez, porque hoje vocês escreveram, né? Eu acredito que uns estavam há muito tempo sem escrever, mas hoje a gente já deu o primeiro passo. E aí vai ser uma coisa de cada vez, certo? O importante é vocês se exercitarem. Eu deixo aqui para quem quiser treinar, certo? Para quem quiser treinar, a seguinte questão. Vocês podem tirar foto ou podem escrever. Deixa eu dar aqui um zoom. Que é o seguinte... É uma proposta de redação. Quem quiser fazer, tá? Eu vou falar até com o Alan, para ele passar o meu contato para vocês. E aí, quem quiser fazer, pode fazer e me enviar, tá? Que eu vou corrigir com você, tá? Então, o que é que está dizendo aqui? A organização, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre a organização do tempo e o acesso às redes sociais. Resumindo, quem quiser treinar, é só fazer um texto dissertativo argumentativo, ou seja, com opinião, com argumento, certo? Sobre a organização do tempo e o acesso às redes sociais, certo? E aí eu vou falar com o Alan direitinho para ver qual que é a melhor forma de vocês enviarem para mim. Gente, eu vou repassar agora para a Keila, tá? Desejo uma excelente noite para vocês e muito obrigada pela atenção e pela participação de vocês, tá? Keila, é com você. Ok, Thaís, muito obrigada. Também compartilho com a opinião aí dos colegas, que foi uma aula bastante proveitosa. Para finalizar realmente, né, em definitivo, né, dizer que realmente é um exercício, vocês vão ter ainda tempo para fazer isso, e cada vez que vocês treinarem a escrita, vocês vão sentir que vão estar um pouco melhores. O medo, o nervosismo, a ansiedade vai fazer com que vocês travem ou achem que não sabem escrever, mas todos nós sabemos, a gente faz isso o tempo inteiro, quando a gente conversa com a família, quando a gente debate um Big Brother, quando a gente comenta uma cena de novela, então o tempo todo a gente está produzindo argumentos. Só que nem sempre a gente para escrever e tornar isso um texto para ser avaliado, né? Então, agradecendo a todos vocês pela presença, vou encerrar aqui a gravação, desejo também uma ótima noite, um fim de semana de paz, tranquilidade e sossego para todo mundo, tá? Boa noite a Gravação todos. encerrada.